como há um detalhe importante, não é que o PT passou em segundo lugar para o segundo turno, não. Ele ficou fora do segundo turno em terceiro lugar, tanto em Vitória quanto em Cariacica. Isso é muito emblemático, quer dizer, não há nem a possibilidade de disputar um segundo turno, né? Agora, essa vitória do candidato em Cachoeiro, Carlos Castiglione, é uma vitória apertada, não é? Como é que você avalia? Até alguns dias atrás, o Castiglione não aparecia como um provável vencedor, e aí há uma coisa bastante interessante, porque o presidente regional do partido, do PT, chama de forças conservadoras aquelas que apoiaram o Glauber, não é? Forças conservadoras, que ele não cita os nomes, mas é basicamente Teodorico Ferraço, atualmente presidente da Assembleia Legislativa, e Ricardo Ferraço, não é? Senador. Sobretudo, Ricardo Ferraço, não é? Trata-se de um nome que fazia parte do governo Paulo Artung. Ricardo Ferraço, Paulo Artung, Renato Casagrande, Coser, estavam, se não dentro de uma mesma coligação, mas dentro de um mesmo grupo político, cada um, obviamente, com os seus projetos político-partidários, mas chamar de forças conservadoras dá a impressão, a falsa impressão, que se trata de um grupo oponente. É claro que em Cachoeiro é oponente, foi oponente, mas em termos estaduais é um grupo que anda junto, ou ao menos andou junto até agora. Bom, falando agora também de Colatina, uma vitória bastante fácil, né, do atual candidato, a reeleição do candidato Leonardo Deptuschi, né? Já era o esperado. Já era esperado, todas as pesquisas indicavam isso, é um candidato que está disputando a reeleição, uma vitória importante e expressiva, né? Você acredita que se o atual deputado federal Paulo Folletto estivesse na disputa, seria um pouco mais difícil para ele a reeleição? Acredito que sim, né? Acredito que sim, porque o da Vitória não tem, obviamente, o mesmo apelo eleitoral que o Folletto, e certamente criaria dificuldades a mais para uma vitória, ao menos tão fácil como essa, pelos números apurados, do Leonardo Deptuschi. Retomando um pouquinho só a história de Cariacica, você acredita que esses eleitores da Lúcia Dornelas, eles devem migrar para onde? Olha... Difícil, né? Porque você tem, em termos político-partidários, se a gente pensa nos partidos que estão nacionalmente numa coligação, não é? Talvez para o Marcelo Santos, não é? Mas realmente é difícil, acho que... Imprevisível, né? Acho que ali é uma disputa ainda imprevisível e os números também indicam isso, né? Ok, agora nós vamos conferir uma entrevista que a nossa equipe de reportagem fez com o candidato do PSDB à Prefeitura de Vitória, Luiz Paulo Veloso Lucas, que agora vai para um segundo turno numa situação bastante difícil e complicada com o outro candidato do PPS, Luciano Rezende. Vitória decidiu virar a página. A atual administração foi reprovada e agora temos um segundo turno para decidir qual é o novo rumo da cidade. A cidade está praticamente dividida meio a meio entre aqueles que querem um novo rumo liderado por mim e pelo outro candidato que vai ao segundo turno. Nós temos todo o segundo turno para debater quem é o melhor líder, qual é o melhor projeto para liderar a cidade a partir de janeiro do ano que vem. Já dá para falar em alianças para o segundo turno? Não, ainda não dá para falar quase nada. Foi praticamente quase um empate técnico dentro de um primeiro turno com 6 candidatos e como eu já fui prefeito, eu fui alvo, né, de ataques e tal, eu fiz uma campanha limpa, uma campanha para cima, propositiva e paguei um pouco esse preço. É da vida, da política. Agora são 2 candidatos para debater o futuro. Eu estou muito motivado porque nós temos projetos inovadores, eu estou motivado com o futuro de Vitória e Vitória quer realmente ser a melhor cidade do Brasil, uma Vitória cheia de vida. E eu acho que no segundo turno, o debate sobre o futuro é que vai prevalecer sem a poluição, né, das 6 candidaturas no primeiro turno. Vitor, o comentário é seu. A questão do novo é muito marcante, não é? O problema de Luiz Paulo é que ele não é novo, ele já foi prefeito. E isso talvez crie uma dificuldade adicional. Luciano, sim, é alguém que, embora não seja novo na política da capital e da política estadual, ele nunca foi prefeito. Então, se a questão é eleger algum prefeito novo, alguém que nunca foi testado, então Luciano, acredito, sai na frente neste ponto. Valendo também lembrar o seguinte, que em 2004, quando Coser foi eleito, também a questão do novo apareceu. Ele era o novo em relação a César Colnago. Quer
que seria o continuador de Luiz Paulo, que foi o continuador de Paulo Artung. Então, como Vitória, em pouco tempo, talvez pelo desgaste dos próprios governos municipais que passaram pela cidade, tem sempre a necessidade de eleger alguém que parece apontar num caminho, em alguns momentos, até oposto. Agora, nós temos em Vila Velha a influência do governador Paulo Artung, do ex-governador Paulo Artung, né? E o ex-governador Paulo Artung apoiou a candidatura de Luiz Paulo aqui em Vitória. Quer dizer, isso significa que o ex-governador Paulo Artung não é tão forte politicamente aqui na capital? Não, eu não avaliaria assim. Eu acho que são duas cidades bastante diferentes, não é? Os eleitores em Vila Velha e em Vitória estão pensando os problemas das suas cidades, também tendo em vista a história política recente de cada um desses municípios. E eu penso que o caso de Vila Velha com Rodney mostra, sem dúvida nenhuma, a força do ex-governador Paulo Artung ao eleger alguém que nunca exerceu sequer um mandato político, né? Trata-se de um policial federal, um policial federal que foi secretário de Segurança Pública, de Paulo Artung, foi escolhido por Paulo Artung para ser seu candidato em Vila Velha e foi eleito passando um ex-prefeito, passando o atual prefeito. Então, assim, resumindo, na sua avaliação, o eleitor de Vitória deu um recado bem claro nesse primeiro turno agora, que ele quer novo. Acho que sim. E aí o discurso de mudança do candidato Luciano Rezende acaba encaixando nisso. Né? Exatamente. O discurso do novo se encaixa muito mais em quem nunca foi prefeito, não é? Em quem está ligado, desde a sua campanha, ao que é novo, que é a juventude, não é? Do que a Luiz Paulo. Acho que nesse quesito, se isso se mostrar o quesito mais forte a definir a disputa, Luiz Paulo sai atrás de Luciano Rezende. Ok, e por falar em Luciano Rezende, nós vamos agora, né, conferir uma entrevista que também a nossa equipe de reportagem fez com o candidato Luciano Rezende, que surpreendeu aí, passou, contrariando, né, as pesquisas, né, eleitorais, está aí na frente disputando o segundo turno. Nós tínhamos certeza que a campanha estava crescendo muito na reta final. Essa população que me conhece, que trabalha comigo há muitos anos, ela vinha firme comigo nessa caminhada e nós percebíamos que nós poderíamos ter uma surpresa. Agora, a partir de amanhã, na primeira hora do dia, nós vamos começar a trabalhar firme e eu quero pedir mais uma vez a essa população de Vitória uma oportunidade para confirmar a nossa vitória no segundo turno, para que nós possamos governar essa cidade e fazer um grande trabalho, transformando Vitória numa cidade mais organizada, mais segura e mais humana. Nós vamos, de novo, no segundo turno, fazer o que fizemos desde o primeiro programa, apresentar propostas, pé no chão, realistas, que toquem o coração da cidade de Vitória. Nós vamos, juntos com essa população, confirmar a vitória no segundo turno e mudar Vitória juntos. Existe a possibilidade de uma aliança com o PT? Nós temos uma campanha pautada na mudança. Nós vamos continuar trabalhando com muita humildade, mas o nosso lema é a mudança. Nós queremos mudar Vitória e o morador de Vitória espera que eu me mantenha nessa trajetória de uma proposta que possa mudar Vitória junto com esse morador maravilhoso que me trouxe até aqui numa grande vitória no primeiro turno. Pois é, Vitor, o que você acredita? Esse segundo turno para o Luciano vai ser um céu de brigadeiro ou ele vai ter dificuldades aí? Claro, o segundo turno em qualquer lugar sempre tem dificuldades. Ele fala de mudança, né? Mas é impossível caminhar sozinho na política. Ele vai ter que buscar os votos que foram da Irine, mesmo a Irine estando ligada a um governo que ele quer passar adiante e mudar. Acho que é essa a ideia que ele quer passar, mas isso é impossível do ponto de vista eleitoral. Ele precisa dos 18% que foram dados a Irine Lopes, né? Você acredita que a juventude teve um peso muito grande, né, na eleição agora do Luciano? Acho que sim. A própria trajetória do Luciano Rezende, somada à maneira como a sua campanha foi formatada, as suas propostas, teve um apelo muito grande entre os jovens e acho que isso foi fundamental, inclusive, voltando ao ponto anterior, para colar nele e não em Luiz Paulo a ideia do novo. Agora, você acredita que o PPS, né, em nível nacional, ele vai botar bastante peso aqui nessa eleição agora, no segundo turno aqui em Vitória? Porque o partido estava meio tímido, né? Parece que não entrou muito assim de cabeça nessa eleição, né? Tímido porque, em termos
do Luiz Paulo Veloso Lucas, né? Agora, eu imagino que o PPS vai trabalhar para fazer o seu candidato aqui vitorioso numa capital do Sudeste. Só que isso cria um problema adicional para o Luciano, justamente para buscar os votos da Irine. Ele precisa desses votos, só que o PPS, do ponto de vista nacional, faz oposição ao governo do PT. Agora, que o cenário hoje, né, pelo menos neste momento aqui, ele é um pouco mais complicado para o Luiz Paulo, isso é uma realidade, né? Acredito que sim, né? É sempre dinâmico, como a gente já falou, o mundo da política. Podem surgir fatores novos, né? Em 2004, na primeira eleição do COSER, o segundo turno foi bem diferente do primeiro, né? Teve uma mudança na própria propaganda eleitoral do COSER, nas propostas. Então, a campanha ganhou uma vida nova no segundo turno. Isso pode acontecer agora, mas pela tendência que nós vemos, por tudo que já foi falado aqui, acho que Luciano sai à frente com uma possibilidade maior de vitória. Ok, bom, agora nós vamos conversar, né, já que ouvimos o candidato Luiz Paulo Veloso Lucas e Luciano Rezende, agora nós vamos conversar com a candidata Irine Lopes, que ficou em terceiro lugar, né, nessa briga aí, né, no primeiro turno. Só que vamos conversar com ela por telefone. Boa noite, deputada. Alô, deputada, a senhora está me ouvindo? Boa noite, Thelmo. Tudo bom? Tudo Boa bem. noite a todos os telespectadores. Deputada, como é que a senhora avalia esse resultado? Olha, eu me considero uma vencedora. Eu tive uma luta muito dura, primeiro para garantir que o povo de Vitória pudesse escolher livremente seus candidatos. Depois tive uma candidatura difícil, porque nós conseguimos montar uma frente, mas tivemos que enfrentar questões nacionais, questões locais. Mas eu hoje estou muito tranquila e com muito respeito à decisão que a cidade de Vitória tomou. E como é que a senhora se posiciona agora, a partir desse momento, no segundo turno? Eu lutei muito para que o partido retomasse o protagonismo das decisões. Portanto, eu só discutirei essa questão dentro do partido. Ok. Vitor, você gostaria de fazer uma pergunta para a candidata? Sim, candidata, a senhora mencionou dificuldades locais, não é? Nós sabemos que houve divisões internas dentro do PT e resistência, inclusive por parte do atual prefeito, à sua candidatura. A senhora acha que isso foi decisivo para a sua derrota? Eu acho que nós deveríamos ter feito mais política durante muito tempo. Era visível que forças políticas do Estado faziam oposição à nossa administração e a reação era baixa em relação à intensidade das críticas e da oposição. É óbvio que isso teve um reflexo na eleição. Agora, deputada, a senhora retoma agora o seu mandato como deputada federal, né? E como é que fica a sua atuação daqui para frente, né? A candidata se dedicará a que projetos daqui para frente? Thelmo, eu vou continuar meu mandato de deputada federal com a mesma força, o mesmo vigor e o mesmo compromisso que marca a minha vida política. A minha vida política tem sido marcada pelas lutas do povo do meu estado e do meu país e pela sustentação do governo da presidenta Dilma, que eu pretendo continuar frente à nossa bancada, onde eu ocupo o papel de vice-líder. Quero continuar a ajudar o estado do Espírito Santo, a cidade de Vitória, e construir esse projeto que é fundamental e que tem mudado para melhor a vida de todos os brasileiros e brasileiras. Bom, deputada, embora a senhora tenha dito que vai discutir esse posicionamento do PT no segundo turno, né, em relação às candidaturas que estão aí colocadas no âmbito do partido, eu gostaria de saber pessoalmente, dentre esses dois candidatos que estão chegando aí no segundo turno, qual que tem o projeto político, o projeto, vamos dizer, mais próximo do que seria o projeto da senhora?
Telmo, você e o povo da cidade de Vitória me conhecem há bastante tempo. Se eu achasse que tivesse um candidato já com um projeto bastante próximo dos interesses da cidade de Vitória, seria inócua a minha candidatura. Eu a coloquei porque achei que eu poderia ser e me coloquei nessa condição de fazer as mudanças que a cidade de Vitória efetivamente precisava. Tá certo? Então, assim, eu não brinco com essa questão de partido. Todo mundo me conhece, eu terei uma posição, eu não vou me escudar atrás do partido, vou defender dentro do partido a proposta que eu considero melhor para a Vitória, mas eu só falarei de público depois que essa questão estiver resolvida. Ok, deputada, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso Boletim Eleições 2012. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Telmo. Obrigado aos telespectadores da TVE. Ok, e a Justiça Eleitoral mobilizou para essas eleições um efetivo de cerca de 40 mil pessoas, sendo 393 servidores do próprio TRE, 31 mil mesários e 216 técnicos de urnas. O presidente do TRE, desembargador Sérgio Bisotto, fez no início da noite um balanço deste dia de eleição em todo o Espírito Santo. Acompanhe agora com o repórter Luciano Ribeiro. Opa, nós tivemos um probleminha aqui no VT. Enquanto não posicionamos, vamos aqui fazer um comentário com relação a essas declarações da candidata Irine Lopes. Eu acho que foi bem natural o que ela disse com relação às suas perguntas, ao apoio no segundo turno. Irine é o que a gente chamaria de uma mulher do partido, e é claro que ela não vai, nesse momento, declarar o seu apoio pessoal, não é? Ela vai escutar as suas bases partidárias e verificar, pensando na política estadual e também nacional, qual será o melhor caminho nesse segundo turno aqui para a Vitória. Se apoiar Luiz Paulo, o que eu acho mais improvável, Luciano Rezende, o que parece ser mais natural, ou mesmo, como ocorre em alguns casos, se manter neutra, liberando os seus eleitores a votarem em quem quiser. Há uma possibilidade, no seu entendimento, que ela se mantenha neutra? Pode ser. Dada a questão nacional com relação ao PPS, isso pode motivar a neutralidade de Irine, porque ela dificilmente apoiaria Luiz Paulo, também porque nacionalmente PSDB e PT polarizam a política no Brasil e em vários lugares do país. Agora, você acredita que no cenário, falando um pouco agora do cenário nacional, você falou dessa polarização, você acredita que os eleitores eles já estão um pouco, vamos dizer, cansados dessa polarização PT-PSDB? Acredito que sim. Embora Russomano não tenha, por exemplo, em São Paulo, passado ao segundo turno, não é? O fato de ele ter subido nas pesquisas e também Gabriel Chalita, que era uma alternativa do PMDB ao PSDB e ao PT, parecem indicar isso. Agora, a vitória no primeiro turno de Luciano Rezende aqui em Vitória também parece sinalizar alguma coisa nesse sentido, numa capital importante, onde dois partidos, PSDB e PT, teriam tudo para nacionalizar, para polarizar a disputa, pelo fato, inclusive, de terem nacionalizado as eleições. Lembremos aqui, por exemplo, da campanha de Irine Lopes, trazendo a presidente Dilma, o ex-presidente Lula, vários ministros, para dar depoimentos a respeito da candidata. No cenário para 2014, quem você acha que, vamos dizer assim, está bem fortalecido? Hoje nós temos aí dois, né, quer dizer, a presidenta Dilma, né, que pode tentar uma reeleição, temos aí essa incógnita do ex-presidente Lula, né, que a gente não sabe, né, e Aécio Neves, né, senador por Minas Gerais, né. Esse cenário que está se descortinando agora é mais favorável a quem? Acho que Aécio está numa situação muito difícil, né? Ele faz um mandato como senador bastante apagado, num Senado com uma legislatura, que eu diria no mínimo sofrível, como de resto tem sido nos últimos anos, tanto no Senado como na Câmara. Então é difícil se destacar em meio a tudo isso. Fora o fato de que ele adotou como estratégia não confrontar o governo Dilma, ao menos nesses 2 primeiros anos. Ele saiu agora para o confronto por ocasião das eleições. É muito pouco, né? Porque daqui até a eleição presidencial nós temos 2 anos. É muito pouco para um candidato que quer fazer frente a um governo que é bem avaliado, que é herdeiro de um governo ainda mais bem avaliado. Então isso cria dificuldades para o PSDB, cujo partido já enfrenta também uma fragilidade eleitoral há alguns anos, já está fora do governo federal desde 2002.
São 10 anos. Não é? Isso é muito tempo para um sistema que tende à polaridade entre dois partidos. Você acredita que o PSDB ele tende a ser um partido de se enfraquecer no cenário político nacional, assim como Democratas também? Eu acho que o Democrata se enfraqueceu porque a sua força veio da herança da ditadura, né? Ele era herdeiro. Um estigma muito pesado, né? Não, isso também, mas o fato de que é uma história que vem da Arena, do PDS, do PFL e depois vira Democratas. Então é um partido que, à medida que o país tenta se distanciar daquela herança do governo militar, se distancia também de um partido que está ligado a legendas que, em última instância, se remontam àquele período. Acho que o caso Democratas é diferente do PSDB. O problema do PSDB é de estratégia, como fazer oposição. O PSDB tenta fazer uma oposição guerrilheira, aquela oposição que ninguém vê, não é? Não fala nada, não critica, tem uma dificuldade de se posicionar, de apresentar um projeto para o país e de defender projetos que, eventualmente, são cooptados pelo governo Lula e pelo governo Dilma, projetos que eram do PSDB, muitas vezes trocam de nome, trocam um pouco de perfil. O PSDB não reivindica aquilo como sendo o seu. Bom, nós temos aí a questão de São Paulo, né? O Fernando Haddad E o José Serra no segundo turno, né? Quer dizer, o que você acha que pode pintar aí no segundo turno? Está mais favorável para quem? As pesquisas indicam o Haddad, não é? Quer dizer, o caso de São Paulo é bastante impressionante, porque nós chegamos às vésperas do primeiro turno com 3 candidatos empatados tecnicamente, né? Uma das pesquisas, inclusive, mostrou numericamente empatados com 26% dos votos, só que isso há 2 dias atrás. Veja então que de 2 dias para cá, Russomano caiu mais ainda, Serra subiu, Haddad subiu e esses 2 últimos candidatos passaram para o segundo turno. A dificuldade do Serra é basicamente de 2 ordens. A rejeição, que é muito mais alta do que a do Fernando Haddad, e a questão... Aquele estigma de nunca cumprir o mandato também, Isso, né? porque ele largou a prefeitura com 1 ano de mandato, depois assumiu o governo do Estado e largou para se candidatar a presidente da República. Então isso desgastou a imagem de um bom gestor com um bom currículo, que são 2 elementos que ele sempre apresenta na sua propaganda, perante o eleitorado paulistano. E no caso do Haddad, só para concluir, no caso do Serra, a segunda dificuldade dele vai ser pegar os votos do Russomano, cujo eleitor tende muito mais a votar no Haddad do que no Serra. E isso é uma derrota política fragorosa para o Serra, Sim. né? Sem dúvida nenhuma, e para o PSDB, não é? Porque o PSDB já está à frente do governo do Estado de São Paulo há muitos anos, desde Mário Covas, não é? À frente da prefeitura esteve com o Serra, com o Kassab, que é do DEM, depois mudou de partido, mas é herdeiro desse grupo político serrista. A derrota do Serra em São Paulo, sobretudo uma derrota, se ela ocorrer para o PT, vai significar o enfraquecimento ainda maior do PSDB e um fortalecimento, é claro, do Partido dos Trabalhadores. É claro que, em nível nacional, a gente também não tem um cenário assim tão favorável e confortável ao PT, embora temos a figura da presidenta Dilma com um índice de popularidade muito grande, com um governo bem avaliado, mas, por outro lado, nós temos essa questão do mensalão, que, querendo ou não, acaba impactando, né? No caso, o PSB seria uma terceira via em nível nacional? Eu acho que o PSB, eu não sei se ele é exatamente uma terceira via, mas ele tenta se apresentar como uma terceira via, não é? Sair do papel de coadjuvante para assumir o papel de protagonista. É claro, né? porque a sua principal liderança, que é o governador de Pernambuco, o Eduardo Campos, ele já está construindo e pavimentando a sua candidatura, ao que tudo indica, à presidência da República, se não em 2014, em 2018. Isso passa pelo descolamento do PSB em relação ao PT. Se o PSB continuar, a exemplo do PCdoB, que é um aliado histórico do Partido dos Trabalhadores, a reboque, não é, do PT, então dificilmente vai conseguir pavimentar uma candidatura à presidência da República com chances reais de vitória em 2014 ou 2018. Pois é, uma questão também que ficou muito clara agora nessas eleições, eu queria até retomar aqui, encerrando praticamente aqui o balanço aqui do Estado, né? A eleição em Linhares, que foi bastante disputada entre os candidatos Nozinho Correia e Guerino Zanon, acabou dando Nozinho Correia, né, vencedor, né, com 46,28% dos votos, né? Isso aí foi um resultado muito ruim para o PMDB? Foi porque das 22 prefeituras que o PMDB tinha na eleição, a partir da eleição de 2008, foi o partido com mais prefeituras no Espírito Santo, a principal era Linhares.
uma cidade em que não há segundo turno. Portanto, mesmo não tendo alcançado 50% dos votos válidos, a derrota de Guerino Zanon, que estava disputando a reeleição, já está decretada no primeiro turno. Com certeza é uma derrota para o PMDB. Agora, nós tivemos aí umas reviravoltas aí aos 45 minutos do segundo tempo, que pegou todo mundo de surpresa, né? Claro. Os institutos de pesquisa falharam, erraram bastante? Falharam, não é? Vira e mexe, essa é uma discussão que reaparece. Agora, a margem, do ponto de vista estatístico, a margem de erro deveria responder aos erros, né? Os erros deveriam estar dentro dessa margem, 2% para mais ou para menos, 3%, 4%, o que fosse. É só pegar o caso de Vitória, que parece ser aqui na nossa eleição o mais claro. O erro foi superior